Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso de Cálculo 1. Essa é a aula 1, nós já tivemos a aula 0, a apresentação. E nessa aula nós vamos estudar o primeiro apêndice do livro do James Stewart, que trata sobre os números. Meu nome é Jefferson Christian e vamos lá. Bem, todo cálculo ele é feito em cima dos números reais. Por isso é importante nós estudarmos o que são os números reais, do que eles são compostos. Os números reais são aqueles que a gente estuda na escola a vida toda, mas muitas vezes a gente não tem noção do que eles são, de quais são as suas regras de formação. Eu peço desculpas que às vezes o meu slide ele passa sozinho, tá com algum problema no meu teclado aqui, mas vamos lá. Então os números reais, podem ser divididos, eles são compostos em dois números, duas categorias de números. Os números racionais, representados pela letra Q, e os números irracionais, representados pela letra I. Bem, os números racionais, por sua vez, dentro deles nós temos um subconjunto que é uma outra categoria de números, que são os números inteiros, representados pela letra Z. E dentro dos números inteiros nós temos um outro subconjunto que são os números naturais, representados pela letra N. Então, juntando todos esses conjuntos, os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais, nós temos os números reais. Mas apenas falar o nome deles não significa que a gente entende o que eles são. Por isso eu vou explicar cada um desses conjuntos de maneira bem prática e bem didática. Então vamos começar com os números naturais. Os números naturais, como o nome já diz, são os números da natureza, que a gente pode contar na natureza. 1, 2, 3, 4, né? Nós contamos desde cedo, desde criancinha. Então são os números naturais. E esses pontinhos no final aí da sequência significam que eles são infinitos, né? Nós nunca paramos de contar. Se a gente contar sempre um depois do outro. E você pode estar se perguntando, e o número zero, ele não é natural? Bem, o número zero pode ser natural ou não. Depende de qual matemático está falando. Sim, na matemática, o número zero pode ser considerado natural ou não. E isso não tem nenhum problema. Só depende de você deixar bem claro se você vai considerar ele natural ou não. Nesse curso a gente não vai precisar se preocupar com isso, porque nós vamos trabalhar com todos os números reais. E se por acaso eu não for considerar o número zero natural, eu aviso. Depois dos números naturais, nós temos os números inteiros, representados pela letra Z. Os números inteiros, com certeza, incluem o número zero. E além dele, nós temos os números positivos, com o sinal de uma cruz, e os números negativos. E reparem que eles são idênticos aos números naturais, com exceção do sinal de positivo ou negativo. Certo? Bem, o sinal de positivo ele é opcional, né? Escrever mais 2 ou apenas o número 2 dá no mesmo. Sendo assim, por isso nós dizemos que os números naturais são um subconjunto dos números inteiros, pois os números 1, 2, 3, 4, ou inclusive o número 0, se você considerar ele natural, também são números inteiros. Por isso que os números naturais estão dentro dos números inteiros. E essa representação com retângulos coloridos é apenas uma representação mesmo. Não significa que os números naturais têm uma quantidade de números menor que a quantidade de números inteiros. Eu não vou entrar na questão aqui, mas a quantidade dos dois números é infinita, ok? Mas continuando. Então, depois dos números inteiros, nós temos os números racionais, representados pela letra Q. Os números racionais, a palavra racional, né, vem da palavra razão, que significa divisão na matemática. Divisão do quê?
Divisão de dois números inteiros, aqui representados pela letra M de Maria e a letra N de navio. Vamos dar um exemplo. A fração 3/2, lembrando que a fração também significa divisão, por isso nós escrevemos aqui em forma de fração, significa então 3 dividido por 2, que é igual a 1,5. Então, 3 é o número inteiro, 2 é o número inteiro. Então a fração 3/2 ou o resultado dessa divisão, o número 1,5, são representantes dos números racionais. Então nós dizemos que essa fração, ou o número decimal 1,5, é o número racional. Aqui nós temos um outro exemplo, a fração menos 1/4. Menos 1 sobre 4, ou menos 1 dividido por 4, que dá menos 0,25. Também é uma divisão de dois números inteiros e, portanto, é um número racional. Nós também temos esses outros 3 exemplos que eu destaquei com a cor verde, que é o menos 9 dividido por 1, o 0 dividido por 5 e o 8 dividido por 2. Todos são números racionais, pois são a divisão de dois números inteiros. Mas repare que o resultado dessa divisão é também o número inteiro. Menos 9, o 0 e o 4. Portanto, os números inteiros também são números racionais, pois qualquer número inteiro pode também ser o resultado, pode ser escrito como a divisão de outros dois números inteiros. E como nós já estudamos, os números naturais estão dentro, entre aspas, eles fazem parte dos números inteiros. Eles também são números inteiros, como o número 4 aqui, por exemplo. Então, os números naturais também, por consequência, são números racionais. E assim nós acabamos a metade, entre aspas, tá? Metade visualmente aqui, pelo menos, dos números reais. A outra metade... antes disso, vamos falar de uma observação importante. Isso aqui é muito importante. Os números racionais, a fração, a divisão, o número de baixo, que nós chamamos de denominador, no caso aqui representado pela letra N de navio, não pode ser 0, Mas o número de cima pode. Eu não vou explicar nesse vídeo por quê. Isso aqui demora um tempo para explicar, não posso explicar agora, mas isso é muito importante na matéria de cálculo. Se você não aprendeu isso na escola, se você esqueceu, então apenas aceite que isso é verdade. O número de baixo não pode ser 0. O número de cima, por outro lado, pode. Então 0 dividido por 5 é 0. Agora, 5 dividido por 0, nós dizemos que é indeterminado, não tem uma resposta. Claro que 0 dividido por 0 também não pode fazer, porque o 0 vai estar embaixo, ou seja, se o 0 estiver embaixo é um problema, não faça isso. Uma segunda observação importante, vai ser importante para a gente conseguir entender o próximo conceito, é que os números racionais sempre têm dízima periódica. Como assim? Por exemplo, a fração 1/2, 1 dividido por 2, que é igual a 0,5. 0,5 é a mesma coisa que 0,50, que é a mesma coisa que 0,500, que é a mesma coisa que 0,5000, e assim vai. Então, nós podemos colocar quantos zeros nós quisermos depois do número 5. Depois da vírgula, obviamente. Esses números zeros que nós podemos acrescentar infinitamente são a dízima periódica. Então, ele tem infinitos números zeros depois do número 5. Esses 3 pontinhos no final indicam isso. Essa repetição infinita de um número é a dízima periódica. E todo número racional pode ser escrito dessa maneira. Se ele não já tiver uma dízima clara, basta acrescentar zeros depois, no final, e você vai ver a dízima de zeros. Mas vamos ver um exemplo em que a dízima não é de zeros. Como, por exemplo, a fração 2/3, 2 dividido por 3. Se você pegar na calculadora e fizer 2 dividido por 3, você vai ver que o resultado é 0,66666 infinitamente. Algumas calculadoras arredondam no final e escrevem 7, mas o resultado é 666 infinitamente, ok? Esse número 6 repetido infinitamente é a dízima periódica. Outros 2 exemplos um pouco mais complexos
são a fração 157 sobre 495. Se você fizer essa divisão, o resultado vai ser 0,317, infinitamente 17. Eu coloquei esse exemplo para mostrar que a dízima periódica nem sempre precisa ser de apenas um número. Então aqui são dois números, né? O 17, depois o 17, esse é infinito. E podem ser mais de dois números, pode ser um número complexo, pode ser um número muito grande até. Então, por exemplo, a fração 9 sobre 7, 9 sétimos, é igual a 1,285714, 285714, 285714. Então eu destaquei aqui com a cor rosa e verde para você conseguir ver os dois números separados, né? Mas esse número está repetindo infinitamente. Então é uma dízima periódica. A palavra periódica é do período, né? Até onde repete. Então aqui vai do 2 ao 4, esse é o período. E dízima significa que vai continuar infinitamente. Então vai continuar infinitamente sempre repetindo esse período de 2 a 4. Né? Esses números 2, 8, 5, 7, 1, 4. Então, repetindo, todo número racional tem dízima periódica. Nem que seja uma dízima de zeros, mas tem. Aqui um outro exemplo, né? O número 6, que é também um número natural, que 6 dividido por 1 é igual... Ih, eu digitei errado, gente, peraí, deixa eu corrigir rapidinho. É 6 dividido por 2. Depois eu vou corrigir também lá no GitHub para vocês terem o material correto, né? 6 dividido por 2 é igual a 3. E 3 é a mesma coisa que 3,0000000. Acabei de perceber também que aqui é 9 sobre 7. Né? Eu estava escrevendo a mesma fração que estava em cima. É 9 sétimos, tá, gente? Que dá esse resultado aí. Muito bem. Agora que nós entendemos que todo número irracional, número racional, desculpa, tem dízima, nós vamos estudar os números irracionais. E o que são os números irracionais? A palavra irracional significa não racional. Então a primeira definição de número irracional é aquele que não é racional. Mas isso não ajuda em nada a entender o que é o número irracional, não é verdade? O número irracional, ele não pode ser escrito, ele não pode ser o resultado da divisão de dois inteiros. Né? Já que o número racional é a divisão de dois inteiros, o número irracional não pode ser a divisão de dois inteiros. Essa é a primeira coisa que tem que ser bem clara. Se você dividir dois inteiros, se os dois números forem inteiros, o resultado não vai ser irracional. E a característica que mais ajuda a identificar o número irracional, na minha opinião, é que ele tem dízima, ou seja, realmente tem infinitos números depois da vírgula, mas é uma dízima não periódica. É uma dízima que não vai ter uma repetição de uma determinada quantidade de números. E se tiver essa repetição, não vai ser infinita. Uma hora ela vai parar de repetir. Por exemplo, a raiz quadrada do número 2. Se você fizer na calculadora, vai te dar um resultado aproximado. Nós já vamos falar disso. Mas o resultado é esse aí que está na tela. Eu não vou nem ler. 1,14, né? E assim vai. 1,41, desculpa, né? Mas repare que nós não temos nenhuma sequência de números que vai se repetir infinitamente depois da vírgula. Então é uma dízima não periódica. A raiz quadrada de 2. Assim como o número π, que é essa letra aí estranha, uma letra grega, que é utilizada para representar esse número, que também é um número irracional, que a gente chama de π. 3,1415 e assim por diante. Repare que ele tem infinitos números depois da vírgula, por isso nós dizemos que é uma dízima, e que ela nunca repete uma sequência de números de maneira infinita. Então não é uma dízima periódica. Nós temos outros dois exemplos, o logaritmo do número 2. Se você não sabe o que é o logaritmo, não se preocupe, quando a gente for estudar
uma matéria que envolva logaritmo, eu explico novamente como é que usa o logaritmo, como é que calcula, né? Mas ele é 0,30, infinitos aí, números, né? Que não se repetem periodicamente. Então também é um número irracional. E o número é chamado número de Euler, ou Euler, né? Não sei qual é a pronúncia correta. É 2,7182 e assim infinitamente. Novamente, sem repetir uma sequência de números. Por isso é um número irracional. São alguns exemplos, tá, gente? São muitos números irracionais. Então, esse conceito precisa ficar bem claro. É importante. E uma observação. Qual que é o verdadeiro valor de π? Π, como eu disse, ele tem infinitos números depois da vírgula. Eu coloquei aqui alguns outros números depois daqueles primeiros que eu coloquei no slide anterior. Eles são infinitos. Tem pessoas que gostam de ficar decorando, até onde consegue decorar, né, os números depois da vírgula do π. Mas na escola a gente aprende que ele é 3,14, né? Mas na verdade são valor aproximado, tá? O 14 são os dois primeiros dígitos depois da vírgula. Temos infinitos, então quanto mais números, quanto mais dígitos depois da vírgula, mais próximo do valor verdadeiro nós vamos nos aproximar. Mas sempre vamos ter um valor aproximado. E nós usamos esse igual em formato de tio para falar que o valor é aproximadamente o outro. Então nós podemos falar que π é aproximadamente 3,14 ou 3,1415, né? Quanto mais números depois da vírgula, mais próximo do valor real. Bom, com isso nós concluímos então todos os números reais. Eu espero que tenha ficado bem claro qual é a característica de cada conjunto. E assim chegamos ao final da aula. Espero que tenha gostado. Nós nos vemos no próximo vídeo.